Você já se perguntou o que te faz sentir atração por uma pessoa? Quem sabe a aparência dela ou sua personalidade? Pois bem, talvez você esteja inconscientemente considerando algo mais profundo nas pessoas que te atraem. E quando digo profundo, quero dizer uma parte do DNA. Mais especificamente, estou falando sobre algumas sequências do cromossomo 6, que codificam os receptores MHC. Estudos indicam que nosso nariz consegue perceber o quão parecidos com os nossos são os receptores de outra pessoa, e parece que apresentamos uma preferência inata por aquelas com MHCs mais diferentes. Mas afinal, o que esses receptores fazem? Eles estão presentes em quase todas as suas células, e seu papel é identificar quais proteínas pertencem ao próprio organismo e quais não. Funciona assim. O MHC apresenta partes de proteínas encontradas nas células a outros componentes do sistema imune. Se a proteína for reconhecida como própria, a célula está normal. Já se for reconhecida como estranha, a célula é destruída, o que protege o corpo de possíveis invasores. As proteínas que não encaixam no receptor são eliminadas pelo organismo, principalmente pelo suor. Mas o que isso tem a ver com atração? A questão é que existe uma diversidade enorme de variações para os genes do MHC, o que faz com que cada pessoa tenha uma combinação de alelos praticamente única. Para você ter uma ideia, existem cerca de 1,7 quintilhões de combinações possíveis. Isso quer dizer que pessoas diferentes reconhecem e eliminam proteínas diferentes. É como se o cheiro de cada pessoa carregasse uma impressão digital. Existem evidências de que conseguimos ler essa marca através do olfato, para então julgar o potencial da pessoa para uma parceria romântica ou sexual, a partir do quanto a marca dela é diferente da nossa. Isso parece fazer sentido evolutivamente. Filhos de pessoas com combinações diferentes de MHCs teriam receptores mais diversificados, que conseguiriam reconhecer uma variedade mais ampla de patógenos. Estudos com camundongos já reconheceram esse padrão muitas vezes, mas quando falamos de humanos, a coisa fica mais complicada. Hoje em dia, a globalização faz com que as populações humanas se misturem de forma intensa e desordenada, tornando improvável que você encontre qualquer pessoa com um conjunto de MHCs muito parecido com o seu. Estudos feitos com populações cosmopolitas não encontram correlação entre os tipos de MHC e a escolha de parceiros. Para contornar essa questão, em 1997, um grupo de pesquisadoras resolveu analisar uma população humana que fosse relativamente isolada das outras, como aconteceria na natureza com a maior parte das espécies. Mas onde encontrar um grupo humano assim? Uma resposta possível estava no interior dos Estados Unidos, os luteritas. Essa população fechada descende de um grupo religioso europeu, que já era uma comunidade isolada na Europa desde o século XVI e se estabeleceu no estado da Dakota do Sul por volta de 1870, hoje possuindo 44 colônias. Há séculos, os luteritas só se casam com outros luteritas, o que torna sua variabilidade genética bem menor do que a média das populações humanas, permitindo analisar o efeito do MHC sem tanta interferência. Para testar a hipótese, as pesquisadoras estimaram quantas pessoas casadas teriam sequências do genótipo do MHC iguais às do seu cônjuge se os MHC não tivessem nenhuma influência na escolha do casal, ou seja, se o pareamento de tipos de MHC ocorresse ao acaso. Essa estimativa levou em conta os tipos de MHC presentes na população e suas frequências estimadas, e também que a união dos casais não era totalmente aleatória, já que a organização social dos uteritos possuía algumas especificidades. É mais comum que casamentos aconteçam entre pessoas de colônias próximas, da mesma linhagem. Muitos casamentos ocorrem entre irmãos e irmãs das mesmas famílias. As mulheres se mudam para a colônia dos maridos depois do casamento, e a endogamia com parentes próximos é evitada. Após a estimativa, amostras de sangue de 411 casais voluntários foram coletadas e os genótipos para os MHCs foram determinados. As pesquisadoras esperavam que 65 casais tivessem genótipos iguais caso o pareamento fosse aleatório, mas elas observaram que apenas 44 casais tinham essa condição. Essa diferença indica que há algo além do acaso influenciando a escolha dos parceiros. As pessoas parecem ativamente evitar casar com alguém que tenha um conjunto de MHCs repetido em relação ao seu próprio. Esse estudo, publicado no Jornal Americano de Genética Humana, apresentou as primeiras evidências de que a composição de receptores MHC influencia a atração em humanos, assim como o que já havia sido observado em outras espécies de mamíferos. Quem diria? Parece que os opostos realmente se atraem.